E como foi conversar com a Juliette? Cara, tão legal. Puta Ela é mina uma legal, fofa. Foi da cara. hora? Fofa demais. Ela é isso mesmo, né? Ela é genuína, ela Confesso é que eu aquilo, acompanho cara. um pouco da Juliette, mas o quê? eu acompanho pouco dela. Não, a gente zero, a gente não acompanhava, mas a gente via uma comoção e todo mundo amando ela. Ela tá estouradíssima, né? E aí a gente falou assim, Cara, e ela fazia Ela é a muito mina mais sentido estourada pra do país. pauta que a gente queria. Aham. Porque a gente queria falar de empatia e eu acho que ela simbolizou isso de um jeito muito interessante dentro do BBB. O BBB é plataforma antropológica do Brasil. Bonito. Gente, por favor, vamos nos render a isso. Qualquer intelectual Você pode não gostar, BBB você pode nunca é o quê? assistir. é a plataforma antropológica do Brasil. Se você entende o momento atual do Brasil... Clarice Lispector. Pedro Bial. Use filtro solar. Sabe o que que é? Porque fica essa briga de tipo, eu não assisto. O negócio é que ali tem um extrato brasileiro que fala do nosso tempo, que fala das coisas que são importantes no agora. E aí, quando entra uma pessoa que é a Juliette e ela contradiz o que o grupo tá fazendo, porque ela entende que tem uma pessoa ali diferente, que talvez tenha ela se identifica, não quer dizer necessariamente que ela concorda, mas ela consegue dialogar com o diferente, mesmo o grupo inteiro estando contra, que foi a situação, grupo, Lucas e Juliette, e ela fala, gente, talvez seja meio errado o que a gente está fazendo, não? Todo Ah, mundo mas você tá acha que passando faria pano. diferente, mas a real é que a pressão do grupo é muito forte. E ela não sabia o que pouquíssimas tava pessoas acontecendo. conseguem ir contra o bando, sabe? Ela tomou o risco, entendeu? Ela tomou o risco de, tipo, eu não sei se eu tô do lado certo, mas o meu caráter, o meu jeito de ver o mundo, a forma como eu estou no mundo, fala que o que tá acontecendo aqui tá bem errado. E aí, a gente convidou ela para conversar justamente sobre isso. O que te motivou a ir contra o grupo em prol de uma pessoa que estava sozinha? Por que você se identificou? O que aconteceu? E junto a gente trouxe a Cláudia Feitosa, que é uma neurologista. Feitosa Santana, não gosto de falar só Feitosa. Ai, desculpa, Cláudia. Mas você é bem foda, tá? Com nome composto ou não. E aí ela trouxe essa história da neurologia, ela tira o senso de valor da empatia. Que ela vira e fala assim, não é que é sobre ser bonzinho. Empatia não é legal, sabe? Não é legal, é Não é estratégia de bacana. sobrevivência. Pode ser usada pro bom ou pro ruim, Sim, entendeu? claro. Sim, Tem impacto bom e tem impacto ruim, entendeu? Claro, é a habilidade de você se colocar no lugar do outro. A E empatia aí, é isso. O que tem E também, porque assim, sim, você se coloca no lugar do outro. Que outro? O outro que é parecido com você. Olha só, o Igor é um cara que eu olho e falo assim, pô, a princípio é homem, não confio muito. Eu mesma não gosto. Vou ter um certo medo, é de noite, eu tô num lugar que eu não conheço, esse cara eu não conheço. A empatia vai me dar a possibilidade de escutar ele, de ouvir o que ele tá falando e falar assim, poxa, mas eu entendo quem ele é, eu sinto, consigo sentir junto com ele. Então, fizemos um grupo aqui. A partir do momento que eu tenho empatia pelo Igor, automaticamente eu também vou ter um senso de proteção em relação ao Igor. Se alguém vier, ou se eu interpretar que alguém está vindo ameaçar o Igor, automaticamente não só me dá a conexão com o Igor, mas a violência ou a antipatia com todo mundo que vier contra o Igor. Com certeza. Então, a empatia não é essa coisa rosinha, fofinha, tutiquinha, que faz as pessoas se darem bem e darem as mãos e cumbaiar. Não é exatamente isso. É sobre entender, não é sobre concordar. Exato. Empatia e é quando você eu conseguir concordo, fazer o você tem exercício que mental. manter o senso crítico ligado, porque existe um excesso de se identificar que te faz defender aquilo a qualquer custo. Mas se E aí a gente identificar entra e no empatia risco. eu acho que é diferente, na minha opinião. Tipo, porque identificar é uma coisa, analisar a situação sem se identificar é outra. Sim. É tipo, você pode ter uma empatia, no sentido de você se coloca naquela posição, mas você não se identifica com ela. Muito Sim. bom, é isso aí. Ela chamou, a Cláudia Feitosa chamou isso de... Feitosa Santana? Chamou isso de empatia cognitiva. Empatia, que tem outro nome, que é, sei lá, natural, sei lá... Que é quase simpatia. Eu Que é tenho aquela coisa de, simpatia. pô, você começou a chorar,
Eu fico Isso. triste. Que é aquela coisa que, não, independente do que eu penso, é simplesmente você sente, neurônio espelho, eu sinto também. Você ri, eu fico meio relaxadinha. Você ficar tenso, eu pego a dica no ar e fico tensa também. Essa empatia que é mais automática, vai. E tem empatia cognitiva, que é o que você falou. Eu não me identifico com você. Ele é homem, como eu disse. Não me identifico com ele. Mas eu faço um esforço e eu entendo de onde ele vem e eu crio uma conexão entre a gente, que a gente compartilha alguns valores. Eu falo, pô, entendi, a gente compartilha a experiência humana, estamos aqui juntos. Que eu acho mais Empatia legal é uma palavra quando- ampla, dá pra você colocar vários significados pra ela e ela funciona de várias maneiras. Eu só entendo a palavra empatia na sua forma mais raiz, a sua forma mais fundamental, como Nutella ou raiz? raiz. Raiz. A forma com a habilidade do corpo de se colocar, se colocar na posição do outro. Quando a pessoa tá rindo e eu rio, é justamente essa habilidade. Eu sei o que a pessoa tá sentindo, entendeu? E por isso eu sinto feliz, porque eu tenho essa empatia. Mas a empatia é a habilidade de você entender o próximo, assim, tipo, se colocar no próximo. Sentir com. Não é entender, às vezes. Às vezes é sentir com. Não, sim. A sim. risada você pode entender. Tipo, por exemplo, eu que com o o Merigo, entender eu aqui- nunca entendo do que ele tá rindo. O entender que eu mas tô- eu dou risada junto. Eu não entendo Não do disse que a ele gentileza. ri. Mas se ele tá rindo, os amigos dele estão rindo, a galera do Braincast ri de coisas que eu jamais entenderei. Coisa que quando eu Mas tô- tá todo mundo rindo, eu tô rindo junto, entendeu? Faz parte isso. São coisas que você não consegue nem controlar. É que quando eu falo humano. entender, eu não digo conscientemente. Eu digo entender no sentido de aquela informação é processada pelo cérebro e o cérebro chega numa conclusão. Esse é o entender. Eu não acho que empatia é a necessidade de você compreender conscientemente toda a situação do próximo. E vou até te colocar um negócio que a gente aprendeu com a Cláudia, que eu achei muito foda, que é assim, cara, fazer esse exercício de compreender quem é diferente de você demanda energia. Muito difícil. E aí, ela coloca essa energia onde? Na glicose. Glicose é o açúcar, que é a energia que você Tipo a precisa. gasolina. A gasolina. Então, assim, você tem um limite. Não dá pra você empatizar com todo mundo. Não dá, você nem Porque quer. você O tem um tanque tem nível 20 de litros, energia. sacou? Sim, se você simpatiza 100% com serial killer, sua cabeça vai ficar maluca, porque significa que você entendeu tudo Total. que passa na cabeça. Então você também é um serial killer nesse ponto, entendeu? Esse é o perigo, de se transformar naquilo que você tá só tentando entender. É porque o cara se identifica com a empatia Porque dele. aí você começa a identificar, a defender, a deixar de questionar. E aí você vai virar aquela pessoa muito autoritária, que se fecha naquele lugar, que justifica qualquer coisa para defender aquela ideologia. Exato. Aí já virou outra coisa. Sim. Mas o que ela tá falando sobre esse lugar de você tem que ter energia para fazer o exercício de entender quem pensa diferente de você, te dá um pouco dessa sensação que a Ju tava falando aqui antes, do cansaço. Sim. Hoje em dia, tudo que eu acreditava derreteu, né? O que era uma família... Para, moça. O que era uma família, que era aquilo, homem, mulher, criança, hoje se transformou em... IBGE que fala, não sou eu. 24 variações diferentes. Então, eu preciso ter uma Eu energia acho que para são bem mais entender do que isso, pra esse ser sincero. movimento. Deve ser milhares de tipos de famílias diferentes, zilhões de milhares. Acho que cada família é única, se for querer analisar por esse ponto. Muito bom. Quando eu falo de gênero, era isso e Homem e aquilo. mulher, deu, Homem acabou. e mulher, acabou. E aí, é homem porque tem isso e é mulher porque é aquilo. Quando esse conceito começa a derreter, porque eu sou apresentado à diversidade, lá vai mais uma energia para eu poder entender isso. São muito mais coisas que a gente tem que entender agora. Fica É até isso. impossível. Mas aí eu vou te contar um negócio que me tocou e eu levo comigo, que a Viviane Mosé falou em um programa nosso, que é sobre travessias, né, Ju? O da Viviane Mosé, puta, como que era o nome desse? Pera aí, que vai falando aí que eu vou procurar o nome. O que ela falou? Ela falou assim, você já viu que quando tem um prédio em construção e um prédio em ruína, eles são muito parecidos? Bom demais. Tem vergalhão aparecendo, tijolo aparecendo, cimento aparecendo. De longe, você nem sabe direito se ele está ruindo ou se ele está subindo. E é mais ou menos isso esse momento atual. Tem coisa derretendo e tem coisa subindo. E eu não consigo identificar muito bem se isso é
Pra que lado isso vai? Tem Se gente isso é que um tá eufórico nascimento falando ou que uma tem um morte? nascimento e tem gente que tá em pânico achando que tá tudo ruindo, Sim, entendeu? Sim. O programa é Quem Cuida de Mim. Quem cuida Esse de mim. programa tá lindo. Porque é isso, a pergunta é essa, cara, quem vai cuidar de mim? Eu tô sozinho aqui. E aí vem uma filósofa, que é uma pensadora do nosso tempo, e leva a gente para esse lugar do derretimento. As nossas certezas, o óbvio, é uma palavra que não existe mais. Não Até a existe Terra o plana óbvio. tá sendo discutida. Né? Não existe o óbvio. Não fala óbvio. Sim. Nada é óbvio. Sim. Porque a gente está questionando. Esse questionamento, ele é um fortalecimento da democracia. Tem mais espaço para a não paz, para a não concordância. E aí, ao mesmo tempo que eu estou questionando, vacina é bom ou não? Eu também estou questionando os salários diferentes para mulheres e homens. A estrutura Se sistêmica. a população negra não tem direito a uma reparação histórica disso aí? Se os indígenas... Então, eu estou questionando tudo. Tem hora que parece que eu estou construindo, tem hora que parece que eu estou destruindo. Com Depende certeza. da perspectiva que você está olhando. Eu acho que o mundo tá tão caótico com as mídias sociais e com as novas informações que chegam a toda hora que é muito mais fácil a gente ter essa percepção que tá tudo ruindo, né? Porque a gente tava acostumado a sempre ter aquela mídia, que a mídia era quadrada, ela pautava sempre as informações que a mídia era o Tempo filtro bom, da né, mídia. Exato. gente? Ah, meu Então não é pai. o mundo tava derretendo naquela época, só que a gente não percebia. Mas tava filtrado, Tava né? filtrado, Muito bom. exato. Isso aí. E eu concordo que... Eu acho que se a gente olhar na história da humanidade, a gente vai ver que por mais que tiveram momentos difíceis, é uma história de conquistas. Tipo, por mais Sim. que tiveram momentos históricos de injustiças muito Violências agravantes, e tal. a gente caminhou para um mundo melhor agora. Uhum. Nós somos Concordo. uma sociedade brasileira pautada na resistência. E um dos nossos maiores atos de resistência é festa. Ser feliz é revolucionário. Quando todo mundo quer te sufocar pelas dificuldades, você ainda conseguir sorrir e festejar, dá muita raiva em quem quer te sufocar. Verdade. Então, ser feliz é resistência. Nesse conceito do caos, da separação que a pandemia causa, quando você consegue ver beleza numa coisa com um filho, no encontro com uma pessoa que você não conhece, você está resistindo. Isso eu acho que é muito nosso, é muito genuíno.